Olá, meus queridos alunos do sexto ano, meus amigos que estão acompanhando esse trabalho nosso aí, né? Esse novo desafio em tempos de pandemia, mais de 15 mil mortos, fique em casa. Então, a gente tentar assim fazer um trabalho de acreditar que é possível ensinar à distância e ter empatia, inclusive, né? Que os pais possam não apenas ocupar os filhos por obrigação, mas ocupar os filhos com estudo de dedicação, de empenho, de criatividade, né? De entusiasmo, principalmente, né? Então, que você abra o seu caderno, que você faça o seu resumo, que você faça a sua interpretação usando o dicionário, o significado das palavras. O que é o berço? Ah, eu não sei o que é o berço, professor. É só você usar o dicionário, né? O berço, aonde a gente nasce, é o berço. Então, a África é considerado o berço da humanidade, não é à toa. A África é considerada o berço da humanidade porque foi na África que nós tivemos, pela primeira vez na história, encontraram os vestígios arqueológicos, os fósseis. Então, começou a África, foram encontrados os primeiros fósseis dos mais antigos primatas da origem, da linha dos humanoides, dos antropóides, né? Então, a África, como o berço da humanidade, e a consequência da importância da valorização do ponto de vista da cultura de todos os povos. Não um povo sobre o outro, mas a importância de todos os povos que fundiram a história da humanidade. Então, a África, se antigamente nós, para poder explicar um termo dessa grandeza, voltar um pouquinho mais na história, há mais ou menos 4 milhões e 500 mil anos antes de Cristo, a espécie que aparece, o homem, até a gente entender o homem hoje, né? Você entender que a história da criação, todo mundo já aprendeu. Deus Todo-Poderoso fez o homem, arrancou a costela, fez a mulher. Agora a história científica se propõe a fazer uma análise dos períodos geológicos da Terra, Devoniano, Cambriano, Siluriano, Devoniano. E a gente precisa ter sensibilidade para resgatar a importância dessa análise científica, para compreender em cima de dados, fontes históricas, né? Então, os seres humanos, para poder compreender a formação do homem, nós temos que poder entender a formação também da Terra. E que a formação científica da Terra, a Terra é redonda. E as pessoas aí às vezes insistindo que a Terra não é redonda, que o homem não foi à Lua, né? Então a formação das eras geológicas da Terra, para a gente poder entender, a partir da formação do homem, a história da própria pré-história e a formação dos seres humanos, o desenvolvimento das suas habilidades, das suas competências, das suas tecnologias para poder sobreviver. Então, a expansão humana sobre a Terra, vamos ter a África como berço, porque aqui os arqueólogos encontraram pela primeira vez os fósseis, que comprovavam, que datavam através do carbono 14. Então, o sistema de datação do carbono 14 significa mais ou menos dizer que tudo que é fóssil, tudo que está vivo, ou que esteve vivo na forma de humano, de vegetal ou de animal, é feito de carbono. E quando a gente morre, olha que interessante, a gente não morre, a gente continua sendo feito de partículas de carbono. Então, o material que entra em decomposição, e mesmo o material que é petrificado, que é solidificado pelo magma, que é transformado em fóssil, porque vira pedra, né? Esses animais podem ser datados, porque segundo os cientistas, com o passar de alguns milênios, a propriedade de carbono ela vai se desintegrando e eles conseguiram fazer o estudo do carbono 14 para comprovar cientificamente quando que o fóssil nasceu e quando que o fóssil desenvolveu, né? Então o desenvolvimento da história da pré-história com a expansão humana sobre a Terra e a ocupação que se deu sobre isso, né? Entender a África como o berço da humanidade é a gente entender que da África nós tivemos não só a Europa, a Ásia, mas também nós tivemos a América. Saber que a América
ela também teve. Então, da África, o berço da humanidade, foram se povoando com o passar dos milhares e milhares de anos até chegar aqui no Brasil, nós compreender o homo da espécie moderno, quando eles perceberam que a Terra, na última glaciação, há mais ou menos 100 mil anos atrás, porque a Terra é redonda. Se a Terra é redonda, se eu mostro esse lado dela, do outro lado lá você não vê. Então eu abri o outro lado da Terra aqui, ó, para você ver o que está atrás aqui. Então, quando da África eles foram para a Europa, para a Ásia, quando chegou aqui, o extremo, o ocidente de um, com o extremo de oriente do outro, eles chamaram esse estreito, o Estreito de Bering. E até hoje uma das hipóteses, uma das teorias que os seres humanos atravessaram na última glaciação, foram povoando o norte até chegar aqui no Brasil. É interessante que existem outras teorias dos povos da Micronésia, da Polinésia, existem teorias de outros povos, outras origens, como autóctone, né? De que os povos nativos eles já eram nativos e originários da terra, os povos indígenas, todos já compunham essa história. Talvez o objetivo dessa nossa aula em mostrar o berço de toda a humanidade, de toda a história, a África, e valorizar um pouco a cultura que nós temos hoje, que reverenciar, que veio da África, que os africanos foram os primeiros médicos, os primeiros astrônomos, os primeiros cientistas, os primeiros matemáticos, entre os egípcios e os povos da Mesopotâmia, que vão formar a civilização, a humanidade. Espero que vocês possam voltar à aula anterior e rever um pouco dos conceitos, da atividade de procurar interpretar, usando o dicionário, o significado das palavras, né? Então, nós estamos trabalhando em cima de fontes, em cima de documentos históricos, né? Porque a história, ela é científica, a história não é um conto de fada, a história não é qualquer coisa. A história... Então, agora me perdi um pouco, não ficou bom não. Bom, é importante a gente registrar o documento, né? Preservar a fonte de informação da história. Entender que o fóssil, o documento histórico, né? Não só uma figura, uma imagem, uma ferramenta, um objeto. Então, a fonte de informação da história. Então, a África, o berço de toda a humanidade, compreender que nós tivemos a mesma origem, o berço de civilizações esquecidas, de civilizações até hoje não foram explicadas, não foram compreendidas. Para a gente poder entender a história, precisamos entender essa pré-história, né? A humanização, a antropização, a revolução urbana, a revolução agrícola. Não apenas povos caçadores, coletores, povos nômades, né? Mas também povos que já haviam se estabilizado, os povos sedentários, que havia uma organização comercial, urbana. 1, 2, 3. Então, a importância de entender a África e entender as nossas origens, as nossas raízes históricas. E você? O que você acha da história da África? Você já parou para pensar que a história da África é uma história muito ampla? Porque a África não é um país. A África é um continente com mais de 50 países, com uma quantidade enorme de civilizações que sofreram choque cultural e que foram levados ao extermínio, extermínio das lutas, as guerras, os conflitos, as sociedades escravistas e a expansão do homem da África até chegar aqui no Brasil, um caminho interessante que é só possível compreender graças à arqueologia, à geologia. Então, um grande continente, não é um país, um continente com mais de 50 países, né? E uma diversidade cultural muito grande.
Nós temos a cultura da televisão, do cinema, o negro, assim como o índio, um selvagem, bárbaro, no meio da floresta, enfrentando onça, leão e sucuri, mas a história é muito maior do que a gente imagina. Então eu queria registrar com vocês a história de reis e príncipes que eram negros, que construíram civilizações esplendorosas, com magnitude, que hoje pessoas preferem acreditar que foram extraterrestres que construíram grandes templos do que os negros, porque o racismo ainda é muito grande. E negro não é filho de escravo, descendente de escravo. Negro é descendente de rei, negro era príncipe, negro era nobre. E então a escravidão dos povos antigos, bem diferente da escravidão dos povos modernos. Saber que os negros tiveram uma história de grandeza na pré-história e na antiguidade, e que uma história de grandeza tão quão ou maior ainda a história de luta contra essa escravidão moderna, essa escravidão racial, e os negros que lutaram até a morte e continuam vivos depois de mortos. Negros e negras que lutaram para acabar com a escravidão, para acabar com a exploração, para acabar com a opressão. Negros nos campos, negros nas cidades, negros sonhando com um mundo melhor, um mundo onde não houvesse racismo, um mundo onde brancos e negros pudessem viver em paz. Negros guerreiros que lutaram para defender sua terra, seu povo, sua origem, sua cultura, e hoje não são reverenciados. História de luta de um povo que pouco conhecido, pouco valorizado, um mundo onde o branco é visto como aquele que venceu e o negro como o inimigo. A história triste da escravidão e todo o preconceito e o racismo até hoje, em consequência à escravidão. Saber que a escravidão trouxe talvez um episódio abominável, a escravidão em todo sentido, escravidão moral, escravidão sexual, escravidão política, escravidão pessoal, escravidão durante a vida, depois da vida, de condenar a pessoa a uma cultura. Ou você vive aqui, obedece, senão você não vai para o céu. Se você não for para o céu, você vai para o inferno. E o céu e o inferno, os brancos no céu, é lógico, né, os negros no inferno, porque a escravidão teve origem, ela teve legitimação política. O rei teve que assinar, e o rei assinava, e quem assinava era o bispo, e o bispo assinava porque o papa autorizava, né? Então a escravidão, que trouxe todo o preconceito com a história e a cultura da África, como se negro tudo fosse escravo. E a escravidão que trouxe, olha, o escravo que é o errado, o negro que é o ruim, o negro que é o mal, a capoeira que não presta, o candomblé, a umbanda, o branco que acorrentava, o branco que matava era o bonzinho, o outro que não tinha religião, né, porque não era cristão, não tinha religião. Homenagem aos negros da história do Brasil, esquecidos e engolidos pela história. Lima Barreto. Negros que fizeram da sua vida uma obra contra a escravidão, contra a exploração, em luta por igualdade, por justiça. E aí, garotada, que tal a gente fazer quadrinhos, hein? Vamos brincar de novo de fazer quadrinho? Quem pensando na feira de ciências, o melhor desenhista da escola, o talentoso, o talento, a prata da casa. Alguém consegue fazer um desenho? E uma história de reis, de príncipes, uma história de guerreiros, de vitoriosos, de amantes da natureza. Negros reverenciados na sua luta. Salve todos os guerreiros, todos os afrodescendentes que lutam até hoje contra a exploração, contra a opressão. Que viva todos os que lutam pela justiça, que viva a justiça. Desse jeito. Negros que eram cientistas, né? Não só artistas e guerreiros, negros gênios da matemática, da química, da física, da elétrica, da engenharia, da engenharia. A sua obra,
sua obra científica, né, para a humanidade. Homens e mulheres negros que se projetaram na história e ainda hoje são poucos conhecidos. Ué, pra que treme desse jeito? Fatos históricos, né? Fontes históricas. Negros na ciência de última ponta, tecnologia moderna, né? Robótica, informática. Muitas invenções, muitas criações, no campo da arte, no campo da música, da poesia, sem tremer. E é para você que gosta do grande velho rock and roll, que seria da gente se não fosse os negros que inventaram a música, né? Rock and roll que veio do blues, que os negros inventaram, cantando a dor da escravidão. Ei, Joe, onde você vai com essa arma aí na mão? Eu vou fugir porque eu matei. No canavial, o negro se libertou e lá não tinha pra ele nem chibata e nem pregou. Então, espero que vocês tenham se divertido. Espero que vocês possam interagir. Eu pretendo avaliar o trabalho que for possível ser avaliado até quando a gente puder voltar depois dessa pandemia, né? Eu queria agradecer aos alunos que estão todos presentes e aprovados comigo do sexto ano A. Estou com muita saudade de vocês. Eu disse o professor Karnal, o professor Leandro Karnal falou uma grande verdade, grande sábio, inspirador da categoria aí, né? O professor do ensino fundamental, ele ama os seus alunos, né? Eu realmente muito preocupado com as minhas crianças aí, espero poder revê-los a todos o mais rápido possível. Do sexto ano A, Ricardo, Miguel, Camille, Fernanda, Natália, Gabriel, Nicolas, Lucas, José Eduardo, Diego, Gabriel, Jaiara, Hilary, Ana Lívia, Ana Maria, Júlia, Ezequiel, Kelvin, Isabelle, Joyce, Iago, Guilherme, Luiz Fernando, Nádia, Gabriel Vitor, Pablo, Matheus, né? Vocês todos aí aprovados comigo, né? Meus alunos aí, muita saudade de vocês. Fiquem em casa, faz uma tarefa, faz um desenho, faz um rascunho, não precisa ficar assim, sabe, preocupado só em fazer atividade à distância do Centro de Mídia de São Paulo. Faz um pouco do livro, pega o livro de história para ler um pouco, lê em voz alta pro cachorro, pro gato, né? Meus alunos do sexto ano B também, todos aprovados aí com nota boa no primeiro bimestre aí que já estamos encerrando, né? Bernardo, Diego, Guilherme, Caio, Cauã, Ana Beatriz, Gabriel, Cauã, Giagine, Yasmin, o David, o Davi, Kelvin, Mariana, Maria Eduarda, Maria Paula, Amanda, Lucas, Davi Prata, Sabrina, Ana Lara, João Pedro, Marcos, Bruno Mejeto, Matheus, João Vitor, Maria Laura, Ana Carolina, Larissa, Melissa, Laura, Maria Antônia, Ana Elisa, Maria Clara. Vocês todos aí, né? Fiquem tranquilos, se divirtam com as aulas. Entra lá no YouTube, lá, c.ac. Aula de História, e assista um pouco, faz um pouco aí, né, do seu trabalho, ocupa um pouco, fique em casa. Pessoal do sexto ano C também, todo aprovado aí, né? Muita saudade de vocês também, minha classe preferida, né? Sexto ano C, Eduardo, João Vicente, Leonardo, Guilherme, Rian, Carlos, Vitor, Iago, Cauã, Heitor, Hugo, Isabelle, Ketri, Maria Vitória, Yasmin, Ana Clara, Micaele, Dominique, Evelyn, Laura, Vitória, Maria Vitória Viana, Raquel, Maria Clara, Brígida, Beatriz, Manuele, Mike, Brian, Christian, Vitor Hugo, Isabelle, né? Para vocês todos aí, né? Um abraço do professor aí, com todo respeito. Um abraço aos seus pais também.
Estou à disposição de vocês, deixei o meu e-mail para responder todas as atividades de vocês, todas as dúvidas, com o tempo que eu estou me programando o tempo, para não ficar muito sobrecarregado, mas pretendo atender, mesmo que demore um pouco, vou atender todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade, agradecendo mais uma vez minha direção, hoje em especial agradecendo o novo engenheiro, arquiteto de som aí, né, Mirdalé de São Pico, Cassandra. Muito obrigado a todos.